Graça e paz para você, que mais uma vez está aí me ouvindo através das suas redes sociais, me vendo através das suas redes sociais. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube e eu quero compartilhar com você mais uma vez algo da palavra de Deus para você. A mensagem de hoje é: não repita os erros de seus antepassados. Vá abrindo a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 12. Eu vou ler do 1 ao 3. Em seguida eu vou ler ainda no segundo livro dos Reis, capítulo 14, do 1 ao 4. E em seguida, ainda no segundo livro dos Reis, capítulo 15, do 1 ao 4. Estão interligados dentro do que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Desejo que Deus já esteja falando grandemente ao seu coração, desde quando você abriu seus olhos hoje e acordou para mais um dia que foi o dia que o Senhor te deu. Vamos lá. Só para lembrar, aqui no meu canal no YouTube, toda sexta-feira tem um vídeo novo para você. E se você ainda não está inscrito aqui, eu convido você a se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like no vídeo, comentar e compartilhar, porque assim o vídeo vai ter um alcance maior, mais pessoas vão poder assisti-lo e assim a palavra de Deus vai sendo pregada. E outra coisa, aqui nos comentários eu estou deixando a landing page, o link da minha landing page. Quando você clicar, você vai ler a sinopse de todos os meus livros: O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo. Você vai ter à sua disposição todos os botões ali para você clicar e comprar o seu livro através da livraria que você quiser comprar. Você vê lá o livro que você quer, vê a editora na qual a livraria na qual ele está postado aí, e você faz a sua compra, paga com seu cartão de crédito de acordo com as condições que cada editora disponibilizar para você. Aí na minha landing page também tem esse botão aí, quando você clicar, você vai ver o botão do WhatsApp. Nele você vai achar o meu contato para você me convidar para pregar na sua igreja, lembrando que eu não cobro nada para pregar. E você vai também pelo WhatsApp comprar o seu livro comigo se você quiser. Comprando comigo diretamente no WhatsApp, o pagamento é somente via Pix. Mas eu posso lhe dar um desconto a partir do segundo exemplar. Comprou, a partir do segundo você tem desconto. Então o roteiro agora, vamos entrar no roteiro do vídeo. Eu vou fazer aqui a divulgação do meu livro, Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo. Vou falar um pouco sobre ele, vou falar um pouco sobre leitura e vou entrar no conteúdo da mensagem. Eu te convido a ficar aqui até o final, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa para você, que Deus vai ministrar ao seu coração verdades poderosas da palavra dele para as nossas vidas. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está me vendo aqui nessa plataforma e ainda não está me seguindo, clica aí no botão para me seguir, tá? Que assim você sempre vai receber notificação quando eu postar um vídeo novo aqui. Lembrando que aqui eu começo sempre às sextas-feiras uma série de vídeos, lembrando que eles são sequenciais, parte 1, parte 2, parte 3, eu estou explicando de novo, para que você possa ter a mensagem completa, segmentada, mas completa, para que você possa então entender tudo que eu estou falando. É uma das coisas que eu mais prezo, que você que está vendo esse vídeo entenda exatamente o que eu estou pregando, entenda exatamente o que a palavra de Deus está dizendo. Tá? É importante você saber utilizar a plataforma de vídeos curtos, para que você não seja manipulado. Vou falar mais daqui a pouquinho, quando eu falar especificamente sobre leitura, sobre essa coisa de você ser manipulado por pessoas que não têm as intenções mais alvas do que a neve. E quando eu ensino você a olhar aí que no título desse vídeo você está vendo o númerozinho do lado, 1, 2, 3, você já sabe que é parte 1, parte 2, parte 3. E eu passei a colocar aí na semana passada a hashtag, olha a hashtag aí, tá lá,
parte 1, parte 2, parte 3. Estou fazendo questão de deixar bem claro isso. Dito isso, e não se esqueça também, tá? Quando você clicar aí para me seguir, clica aí nesse coraçãozinho aí que você está sinalizando que você está curtindo. Deixe o seu comentário também, que é muito importante. E compartilhe o vídeo, para que esse vídeo tenha um alcance maior. Vamos lá. Eu quero mais uma vez falar do meu novo livro, Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Esse livro tem como objetivo, assim, eu posso dizer principal, sim, é trazer um despertamento para você que é cristão, que é servo de Deus, que entende a palavra de Deus. Você vai entender que o objetivo principal desse livro é levar você a um crescimento espiritual, um crescimento verdadeiro. É levar você a entender verdadeiramente o que a palavra de Deus fala sobre esse tema aqui, avivamento. Para você vai entender, vai comparar com aquilo que eu ensino aqui, que está à luz da palavra de Deus, tem muito texto bíblico aqui, e aquilo que tem um montão de igreja ensinando por aí. Aquela coisa falsa, fake, movida por emocionalismo, movida por meninice, movida por imaturidade, movida por falta de conhecimento da palavra. Tudo isso que tem por aí que não sustenta a vida espiritual de ninguém. Não é à toa que você tenha, além dos 15 milhões de desigrejados, como a gente já falou várias vezes, fenômeno que o IBGE já identificou, você tem aí mais uns 40 milhões de desviados. Por quê? Porque não aguentam as pancadas que a vida dá. E a vida dá pancada, querendo a gente ou não, a vida dá pancada. Querendo a gente ou não, a vida apresenta a gente problemas, situações. Jesus já nos avisou que nós teríamos aflições no mundo. Nós teremos aflições no mundo. Jesus deixou bem claro. Ele não deixou na condicional, teríamos, tal, não. Ele falou bem claro, vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus já avisou. E é isso que eu quero dizer para você. Esse livro aqui, ele dá condições para que você possa verdadeiramente crescer espiritualmente e alcançar o avivamento verdadeiro. Mas e quanto a você que está vendo esse vídeo aí, você não é cristão, você não é religioso, você até um dia até já foi, mas está afastado, esse livro vai trazer para você um despertamento, vai trazer para você ensinamento, vai trazer para você conhecimento, para você aplicar na sua vida, porque aqui tem muita coisa que é muito importante para você aplicar dentro da sua casa, dentro da sua família. E aí está indo além da religião, tá? As coisas que eu falo aqui, voltadas para o que você está vendo dentro da sua casa, por exemplo, o capítulo 1 tem a seguinte pergunta: o que significa não colocar coisa má diante dos seus olhos? Serve para você também, meu querido, minha querida, você que não conhece a palavra de Deus, você que não tem nada a ver com religião, tem muito a ver com o que você vai colocar dentro da sua casa, tá? Eu também falo assim: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? É o capítulo 2. Também não tem nada a ver com religião não, tá? Ou melhor, tem, mas está além da religião. Vai servir para você que conhece a palavra de Deus, que é cristão, que quer crescer espiritualmente, para você que não tem nada a ver com que não é religioso, para você aplicar na sua casa, na sua vida. Capítulo 3 tem a seguinte pergunta: por que os nossos olhos são o espelho da alma? É para todos fazermos uma reflexão, porque do jeito que aquilo que nós permitimos que entre através dos nossos olhos, reflete naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos. Com certeza reflete, tá? E eu vou falar já sobre isso quando eu começar a falar especificamente os conceitos e valores que eu defendo sobre leitura. Fica aqui até o final, para você entender. E no capítulo 4 eu faço a seguinte pergunta: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Também está acima das religiões, tá? Você que é cristão, que é religioso, que é da igreja, vai entender. Você que não é religioso, que não tem nada a ver com a igreja, vai entender também o conceito e vai colocar em prática também, para que você possa proteger a sua vida e a sua família. Então, está disponível para você esse livro, ó. Clica aí na landing page, tá? O link está aí nos comentários. Entra lá na sinopse do livro, para você vai ler o resumo dele, você vai entender. Aí você escolhe lá em qual livraria você quer comprar.
Se você quer comprar pela Amazon, pela estante virtual, pelo Extra ou pela Um Livro. Olha lá, só você clicar lá no botão que você quiser, comprar, pagar com seu cartão, receber na sua casa. Se você quiser comprar diretamente comigo, clica aí no botãozinho do WhatsApp. Ele serve para você encontrar meu contato, para me convidar para pregar na sua igreja e também para você comprar o seu livro comigo, tá? Aí o pagamento é só por Pix. Comprando diretamente comigo, o pagamento é só por Pix. Ah, como é que eu recebo em casa? Entre em contato comigo que eu te explico, tá? Mas em compensação, se você comprar a partir do segundo, pode ser 2 desses, ou pode ser esse mais um outro livro que eu tenha lá. O de Lodebar para Wonderland e o Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. São os 3 que eu tenho impressos. Você ganha desconto a partir do segundo. Então, mas só pelo WhatsApp. Então, desejo que você tenha uma boa leitura, uma leitura abençoada e que esse livro fale poderosamente ao seu coração. Vem comigo. Agora eu quero falar um pouco sobre leitura, tá? Mas não se esqueça aí, ó, você está vendo esse vídeo aqui na plataforma de vídeos curtos, clica aí no botãozinho para você me seguir, clica aí no coraçãozinho para você deixar o seu apoio, dizer que você gostou, deixa o seu comentário também e compartilhe o vídeo. Mais pessoas vão poder ver o vídeo e ele vai ter um alcance maior. Então vamos lá. Um dos muitos benefícios que a leitura traz, eu quero falar sobre ele agora. A leitura, ela, além de nos trazer conhecimentos, a leitura tem o poder de nos transformar em pessoas melhores. A leitura tem o poder de transformar a história das nossas vidas. A leitura tem o poder de fazer com que a gente cresça. E eu tenho certeza que você é uma pessoa normal, inteligente e que quer alcançar crescimento. Crescimento em todas as áreas. Então vou te falar aqui. Como é que você cresce espiritualmente através da leitura? Bom, em primeiro lugar, recomendo a você estudar a palavra de Deus. Porque ela é Deus falando diretamente com você. E aqui nesse canal, daqui a pouco eu vou pregar a palavra de Deus. É só você me acompanhar aí, tá? Você que está na plataforma vermelha de vídeos completos, é só continuar. Você que está na plataforma pequena de vídeos curtos, é só você ver a sequência aí dos vídeos e entrar lá nos vídeos específicos da pregação. Daqui a pouco tem a pregação para você. Então vamos lá. O seu crescimento espiritual vai ser cada vez mais sólido, por quê? Porque você vai ter a palavra de Deus falando diretamente com você. E além da palavra de Deus falando diretamente com você através da Bíblia, você também pode alcançar o seu crescimento espiritual através de livros como esse aqui, o meu, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Tem muita coisa legal para você aqui. Também posso te recomendar outro livro meu, específico para a coisa do crescimento espiritual, de Lodebar para Wonderland. São testemunhos de pessoas que deram a volta por cima depois de terem vivido os seus momentos mais difíceis, mas alcançaram a sua redenção, a sua volta por cima através do seu encontro com Jesus. Mas você pode ter certeza que existem muitos livros cristãos, muitos autores diferentes aí, autores cristãos que verdadeiramente se inspiraram diretamente em Deus para poder escrever livros, para trazer crescimento espiritual para você, tá? Não é para transformar você num religioso evangélico, é para trazer crescimento espiritual para você, para trazer a você o conhecimento de Cristo, para trazer a você o conhecimento da palavra de Deus. Está além das religiões, tá? E a Bíblia também. A Bíblia não é um livro religioso, ela é a palavra de Deus que está aí para você conhecer diretamente o que Deus quer para a sua vida. E isso está além das religiões. Vamos lá. A leitura ela também é capaz de trazer crescimento emocional. Como assim? Através da leitura, você se tornará uma pessoa mais segura nos seus relacionamentos. Tanto relacionamentos afetivos, né, sentimentais, de namoro, noivado, casamento, como também relacionamentos assim de amizade, de fraternidade, enfim. Porque você vai se tornar uma pessoa interessante. Você vai se tornar uma pessoa mais segura
para conversar com as pessoas, você vai ter assuntos para falar com as pessoas. E com certeza isso vai refletir na sua convivência com as pessoas. Porque muitas vezes você fica tímido, introvertido, porque você não tem assunto para conversar. Por quê? Porque você não tem conhecimento de quase nada. Então muitas vezes você fica aí boiando. Tá? Eu posso estar falando para alguém que está passando por isso, de repente. Entendeu? Fica ali numa roda, fica sem graça, sem jeito e tal. Às vezes fica intimidado com alguém que tem uma cultura legal, com alguém que tem um papo agradável e tal, não sabe conversar. Porque nós estamos hoje vivendo numa sociedade que isso não está sendo incentivado, a leitura não está sendo incentivada nem nas escolas, nem pelos governantes. Por quê? Porque eles não querem que você adquira a capacidade de pensar. E aqui eu vou te falar de outro benefício da leitura. Outro crescimento que a leitura traz para você é o crescimento pessoal. Nesse crescimento pessoal, você vai aprender que você vai ter a mente aberta através da leitura, porque você vai aprender muita coisa sobre tudo que é assunto, tá? Você tem livros de tudo que é tipo. Vamos lá. Você tem livros de ficção, você tem livros de autoajuda, você tem livros que são biografias, você tem livros que vão para a espiritualidade, aí, de acordo com a sua religião, se você não tem. Você tem livros que são romance, você tem livros que vão para o lado da comédia, para o lado do drama, você tem livros técnicos, tem gente que gosta de ler livros técnicos específicos, então às vezes a pessoa é profissional, que lê aquele livro técnico ali, específico para aquele tema ali. Enfim, o que não falta no Brasil é livro para você ler. O que não falta no Brasil é autor para você conhecer. E você só tem como conhecer através da leitura. Então a leitura vai trazer a você crescimento profissional, que vai fazer com que você use mais a sua mente, porque você está habituado a ler, está habituado ali a pensar, a concordar ou discordar daquilo que o escritor está colocando ali para você. E assim você vai deixar de ser massa de manobra na mão de governantes que não têm intenções exatamente mais alvas do que a neve. Não importa se os governantes são de direita ou de esquerda, se são de extrema direita ou se de extrema esquerda, se são de centro-direita, de centro-esquerda, não importa. Eles são todos iguais, eles são farinha do mesmo saco. Eles rezam pela mesma cartilha. Os mesmos que antes eram adversários políticos, hoje são aliados. Tá? E quando é do interesse deles, todos eles se unem. Por exemplo, para aumentar os próprios salários, todos eles se unem. Tanto os de extrema direita quanto os de extrema esquerda, os de centro-direita, os de centro-esquerda, os de direita, os de esquerda. Quando for uma votação para aumentar os próprios salários, eles votam juntinhos, tá? Juntinhos. Quando é para rolar 2 férias por ano, que só eles têm, você que trabalha não tem, eu não tinha quando eu trabalhava. Você não tem 2 férias por ano. Aí você vai dizer que agora com a reforma trabalhista você tem, mas deixa de ser otário, porque o que eles fizeram foi dividir os 30 dias em 2 de 15, tá? Então você não tem 2 férias por ano. Você só tem 30 dias divididos em 2 de 15. E eles lá não. Eles lá têm, em dezembro, vão até fevereiro, pelo menos 60 dias. Eles têm em julho mais uns 30 dias. Então só eles têm 90 dias de férias. Fora quando é época de eleição, como agora, que lá o Congresso vai parar praticamente, né? Agora não, ano que vem, 2026, vai parar. A partir do segundo semestre do ano que vem, aquilo lá vai ficar vazio. Tá? Então, quando é do interesse deles, eles se unem. E você vai parar de ser essa massa de manobra aí, que fica indo para a rua fazer manifestação, apoiando político de estimação. Eu não quero nem saber em quem você votou, em quem você deixou de votar. Esse assunto seu, não quero saber você comentar nada aí de política. Não tenho o menor interesse em saber em quem você vota, em quem você deixa de votar. Eu quero que você só se ligue com a questão da política. Eles fazem com que você fique assim, ó, que nem o cavalo, com aquele arreio ali para você olhar para frente. A leitura, ela tira esse arreio aqui, esse cabresto, melhor dizendo, e você enxerga a coisa da forma ampla.
E isso vai servir também para você crescer espiritualmente, tá? Porque você vai deixar de ser massa de manobra na mão de pastores que não têm exatamente intenções mais alvas do que a neve. E você sabe que tem, eu aqui não estou falando mal de nenhum pastor especificamente, antes que você queira distorcer minhas palavras. Eu estou dizendo a você o que a Bíblia diz, né? Que no final dos tempos vão surgir falsos profetas com fartura. Jesus já falou sobre isso, inclusive. Lê a tua Bíblia em Mateus 24, que você vai ver Jesus falando. Jesus falou muito sobre os falsos profetas. Paulo também fala, tá? Desde o Antigo Testamento, os profetas verdadeiros alertaram pra caramba sobre os falsos profetas. Você já vê desde Deuteronômio, você tem lá sobre o que é para fazer com um falso profeta, com a profecia que foi dita e que não foi cumprida, para você já se ligar e ver que Deus não falou através deles. Eu vou deixar nos comentários aí uma coletânea de textos bíblicos para você ler sobre falsos profetas, tá? Já fiz isso há um tempo atrás, eu parei, mas hoje eu vou botar aí nos comentários para você ver, tá? Especificamente sobre falsos profetas, o que a Bíblia diz. Então a leitura vai ajudar você a abrir sua mente para isso aí também, entendeu? Seu crescimento pessoal. E a leitura também ela vai trazer a você crescimento profissional. Eu tenho certeza que você está atrás disso. Você trabalha, de repente você ganha esse salário aí que é pouco pra caramba. Deixa eu te falar uma coisa. Com todo respeito para você que é cristão, tá? Eu nunca vou desmerecer a sua fé. Pelo contrário, eu tenho fé em Deus. Muita fé. Eu sei que Deus é poderoso para realizar muita coisa. Eu sou prova viva. Deus tem realizado muitas coisas na minha vida, tá? Mas eu quero que você tenha consciência de uma coisa. Para você crescer profissionalmente, não basta só você botar o seu currículo na mesa da consagração. Se você botar o seu currículo na mesa da consagração e não fizer a sua parte, não vai adiantar nada. Porque Deus não vai mover as águas para você se você não fizer a sua parte. Não vai. O que Deus falou para Moisés? Por que você está me clamando? Manda o povo marchar. Foi ou não foi? Deus falou, ó, eu garanto a minha parte de abrir o mar. Agora, segue em frente. Não fica parado só clamando, não. Marche. Deus não falou exatamente isso para Moisés? Pois é. Então é o que eu quero compartilhar com você. E como é que você vai crescer profissionalmente através da leitura? Primeiramente, a leitura vai ajudar você a escrever melhor. Isso vai refletir positivamente no seu desempenho profissional. Você vai ter uma capacidade para falar melhor, escrever melhor, ter uma redação melhor, uma redação mais coerente, mais coesa, mais concisa. Você vai ficar plenamente capacitado para estudar mais e mais e mais. Por quê? A leitura vai abrindo sua mente, você vai pegando gosto, você vai começando a entender mais as coisas e você vai começar a entender que verdadeiramente você precisa crescer, você precisa estudar, melhorar a sua qualificação profissional para que você possa alcançar esse crescimento profissional que você está buscando. E como eu já falei e repito, não adianta você nem ficar lamentando por que Deus não abre as portas para você e nem ficar só colocando seu currículo na mesa de consagração. Coloque seu currículo na mesa de consagração, sim. Coloque, com certeza, coloque. Porque aquelas irmãs que estão ali, geralmente são as irmãs que ficam ali na mesa da consagração, na teoria elas deveriam estar se consagrando para buscar a Deus. Eu creio que muitas fazem. Quem não faz é cada um com Deus. Mas deixe isso quieto, que isso é para outro tipo de mensagem. Mas você também precisa fazer a sua parte. Você acha que se tiver dois currículos ali, um de uma pessoa que não está qualificada e o outro da pessoa que está qualificada, qual que Deus vai abençoar? Qual que Deus vai abrir a porta? Você é inteligente o suficiente para saber que aquele que está pronto, qualificado, Deus vai pegar, vai abrir a porta. É óbvio. Porque senão Deus vai incentivar a pessoa, seria uma coisa que Deus, como se Deus estivesse incentivando a pessoa a ser preguiçosa, incentivando a pessoa a ser acomodada. Se Deus começar a abrir a porta para tudo que a gente que não está preparada para receber a bênção, que não estuda, que não se prepara, que não se qualifica, Deus vai incentivar as pessoas a serem preguiçosas, acomodadas, entendeu? E com certeza Deus não vai fazer isso. Não vai mesmo.
Então, o crescimento profissional, deixa eu te falar, ele vem acompanhado do crescimento financeiro. Então não adianta você fazer, porque tem muita gente, aí entra aquilo que eu falei do crescimento pessoal, do crescimento espiritual, de você conhecer mais a palavra de Deus. Você não vai mais ser manipulado por aqueles líderes, aqueles pastores que dizem para você que se você colocar tudo que você tem no altar, quando eu falo tudo que tem, é termo de grana, porque a ideia deles é essa, tá? E você sabe disso. Você está vendo esse vídeo, você sabe disso. A ideia deles é arrancar dinheiro de vocês. Então, bola, aquelas... É fogueira, é campanha, mas não sei o que, mas não sei o que é lá e tal. E trocar, fazer troca com Deus, entendeu? Se você botar seu dinheiro lá, Deus vai abrir a porta para você. Deus não tem obrigação de abrir porta para você, porque você ofertou dinheiro, não. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Deus se obrigando a fazer isso, não. Deus não faz negociata, não. Deus não faz barganha, Deus não faz negociata. Isso é como se você estivesse corrompendo Deus. É exato, como se você estivesse dando propina para Deus. É forte o que eu estou falando, né? Pois é, como se você estivesse dando a propina para Deus. Já se ligou nisso? Já parou para prestar atenção nisso? É como se esses pastores estivessem ensinando você a dar uma propina para Deus abençoar você. E não é por aí. É através do seu crescimento profissional, da sua busca por estudar, se qualificar. Aí Deus vai abençoar você e isso vai refletir no seu crescimento financeiro. Como assim? Você vai ter oportunidades melhores dentro da empresa que você trabalha. De repente, pô, agora eu tô com... Pô, fiz um curso, é legal, posso pegar esse cargo aqui, que eu vou ganhar um pouquinho melhor. Caramba, eu terminei minha faculdade, pô, vou poder pegar aqui uma supervisão, vou poder ganhar um pouco melhor, levar o pão de cada dia para minha casa, poder dar uma coisinha melhor para minha família. Caramba, fiz uma MBA, fiz uma pós, mas tudo é através de quê? Ó, do crescimento de grana, que vem com o crescimento profissional. Aí, eu vou dar uma puxadinha na brasa para minha sardinha, quero te recomendar, ó, esse meu livro aqui. Cuide bem da sua carreira profissional. Você vai pegar desde como você fazer um currículo até a sua aposentadoria, para que você alcance esse crescimento profissional que eu estou falando para você. Entendeu? É isso que eu quero que você aprenda. É isso que eu quero que você verdadeiramente aprenda. É isso. Entendeu? Então, eu tô aqui falando direto, desde que eu me entendo por gente, que eu falo sobre os benefícios da leitura. Eu não falo só aqui na internet. Desde lá dos anos 80, quando não havia internet no Brasil, que eu sempre falei quando eu dava aula, escola dominical, lá, quando eu comecei a dar aula em EBD, quando eu comecei a fazer pequenos estudos em união de mocidade, eu sempre falei sobre a importância da leitura, sempre falei, sempre levantei essa bandeira. Pode ser que eu não esteja mais aqui nesse plano quando você e as gerações que vierem aí começarem a entender os benefícios da leitura e voltarem a ser leitores assíduos. Pode ser que eu não esteja mais aqui para ver isso. Pode ser. Eu gostaria de estar aqui para ver. Eu gostaria que Deus me abençoasse e me concedesse muitos anos de vida ainda para que eu possa ver isso. Para que eu possa ver a Igreja Evangélica Brasileira passar a ser leitora, não somente dos meus livros, mas de outros livros também. E não somente os evangélicos, mas a população brasileira como um todo. Acordar para a importância da leitura. Eu gostaria muito que Deus me desse muitos anos de vida para que eu pudesse ver isso. Quem sabe? Está na mão de Deus. Então é isso. Deus esteja abençoando sua vida. Eu convido você a continuar aqui. Você que está vendo na plataforma vermelha de vídeo completo, continua aqui que eu vou entrar agora no conteúdo da mensagem. Para você que está vendo nas plataformas de vídeos curtos, preste atenção aí que eu vou postando os vídeos. Não somente essa série, mas a série que eu fiz sobre falando do meu livro e a série que eu vou postar agora trazendo a palavra de Deus. Então fica aqui que tem muita coisa boa ainda para você, para Deus ministrar o seu coração. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você curte, comenta e compartilha,
você está sinalizando que você está gostando do vídeo, que você quer que mais pessoas vejam. E se você estiver me seguindo, se você ainda não estiver me seguindo, nem inscrito, você vai fazer isso, que é a mesma coisa. Isso vai sinalizar que você gosta do conteúdo. Então agora eu vou entrar no tema da mensagem. Abre a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 12. Eu vou ler do verso 1 ao 3. Em seguida eu vou ler o capítulo 14, do 1 ao 4, e o capítulo 15, do 1 ao 4. O tema da mensagem é: não repita os erros de seus antepassados. Vou repetir o tema. Não repita os erros de seus antepassados. Preste atenção nessa leitura, que você vai entender exatamente o que Deus tem para ministrar aos nossos corações, ao seu e ao meu. Vamos para a leitura. Lembrando que você está vendo aí na plataforma de vídeos curtos, eles são sequenciais. Olha o númerozinho do lado aí, 1, 2, 3, é porque tem parte 1, parte 2, parte 3. E olha a hashtag aí. A hashtag então botei bem claro, tá lá. A hashtag então está bem clara, parte 1, parte 2, parte 3. E por aí vai, quantas partes ele tiver. Então vamos lá. Vou começar com o segundo livro dos Reis, capítulo 12. Segundo livro dos Reis, capítulo 12. Verso 1. No 7º ano do reinado de Jeú, em Israel, Joás começou a reinar sobre Judá. Reinou em Jerusalém durante 40 anos. Sua mãe se chamava Ziba. Ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova, enquanto ele seguia as instruções do sacerdote Joiada. Mesmo assim, não destruiu os altares idólatras que havia nas colinas. O povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso ali. Grava aí, tá? Agora avança, segundo o livro dos Reis 14, do 1 ao 4. No segundo ano do reinado de Jeoás em Israel, o rei Amazias começou o seu reinado sobre Judá. Nesse tempo, Amazias estava com 25 anos de idade. E durante 29 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, natural de Jerusalém. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, embora não fosse como seu antepassado Davi, mas seguiu o exemplo de seu pai Joás, e que Amazias sucedeu Joás. Todavia, Amazias não destruiu os altares nos altos das colinas. Por isso, o povo ainda sacrificava e queimava incenso ali. Avança para o segundo livro dos Reis, capítulo 15, verso 1. No 27º ano do reinado de Jeroboão, no caso de Jeroboão II, que teve o Jeroboão I, que originou, o que criou toda a confusão. Vou te explicar isso aí já já. Esse é o Jeroboão II. Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 16 anos de idade quando se tornou rei
e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era natural de Jerusalém. Uzias foi um bom rei e agradou ao Senhor, assim como seu pai Amazias. Mas da mesma maneira que os reis anteriores, não destruiu os altares idólatras que havia nas colinas, onde o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso. Que Deus abençoe essa palavra e que ela se faça viva, real e presente nos nossos corações. Convido você a prestar atenção naquilo que Deus tem para falar com a gente acerca desse texto aqui. Durante esses minutos eu convido você a abrir seu coração para receber a palavra de Deus e colocá-la em prática. Vamos lá. Só para relembrar você percebeu na leitura, eu vou repeti-la já já, que havia dois reinos, mesmo sendo um povo só. Israel era um povo só. Certo? Aqueles que saíram do Egito, os hebreus que saíram do Egito, eles ainda eram hebreus. Eram descendentes de Abraão, ainda eram hebreus. Se você for lá conferir lá em Gênesis, você vai ver que Abraão foi o primeiro chamado de hebreu. Então aqueles eram hebreus. Se tornaram judeus depois que o reino de Israel acabou. Vou te explicar isso aí já já, presta atenção. Então, quando os hebreus chegaram, saíram do Egito, eram israelitas. Apaga o que eu falei sobre hebreus. Hebreus eles eram antes de Jacó. Quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, eles se tornaram israelitas. Portanto, nós temos que parar de chamar Jacó de Jacó. Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Você conhece o texto. Jacó lutou com um anjo, coisa e tal. Para ele poder largar o anjo teve que tocar na coxa dele, ele ficou manco e ali, ele ficou puxando a perna e ali, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Então aqui eles eram chamados de israelitas. Um povo só, formaram um reino só, reino de Israel. Tá? Formaram um reino só. Desde Moisés, Josué, os juízes, até chegar até eles começarem a imitar os outros povos e pedir um rei, porque eles não queriam mais o governo teocrático, aquele que Deus governava através daquele que Deus nomeava. Assim foi com Moisés, assim foi com Josué, assim foi com o juiz. A partir do juiz eles começaram a se descambar, se desviar dos caminhos do Senhor, imitar os outros povos, pedir um rei. Deus permitiu que chegasse o rei Saul para fazer todas as atrocidades que o rei Saul fez. Em breve eu vou trazer aqui uma mensagem específica falando de Saul. Aí depois de Saul veio Davi, depois de Davi veio Salomão. Quando Salomão no final da vida se desviou, se tornou idólatra por causa das alianças que ele fez com aquele montão de mulheres, aqueles casamentos, 1000 mulheres, ali ele passou a adorar a ídolos, deixou de ter o coração dele inteiramente dedicado a Deus. Então a partir dali Deus falou, vou dividir o reino, mas eu não vou deixar que falte nenhum descendente de Davi no trono, porque Deus prometeu isso a Davi antes de morrer. Nunca vai faltar um descendente teu no trono. Então, a rebelião veio através de Jeroboão, que era general do exército de Israel. Jeroboão tentou se rebelar contra Salomão, mas deu ruim. Salomão tinha o apoio do exército, então Jeroboão foi colocado para correr. Ficou pelas espreitas, aproveitou que Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, como Deus prometeu a Davi, nunca vai faltar descendente de Davi no trono. Aí, Roboão resolveu extorquir o povo cobrando impostos que já eram altíssimos. Enquanto os mais velhos, os sábios mais velhos, pediam para Roboão aliviar a carga tributária, que já era pesada, Salomão já pesava a mão, os parceiros de Roboão, os mais jovens que nem ele, mandaram Roboão pesar mais a mão. Roboão seguiu o conselho dos parceiros dele. Pesou mais a mão, o resultado foi que Deus cumpriu aquilo que ele prometeu, que ele avisou a Salomão que ia fazer. Ia tirar o reino dele, ia dividir o reino. Nessa divisão, 2 tribos ficaram com Roboão, Judá
e Benjamim. As outras 10 continuaram, as outras 10 Jeroboão tomou, se tornou o primeiro rei de Israel, reino do norte. Judá, reino do sul, ficou com Roboão. Então a partir daqui continuou. Todos os descendentes diretos de Davi continuaram sendo os reis. Judá. Israel não, era uma bagunça. Um matando o outro e era terrível. Aí aqui a gente chega nesse contexto. É onde, só para você entender o final da história, o reino do norte, o reino de Israel, foi invadido pela Assíria. Então ali eles se misturaram com os assírios, com outros povos. Eles perderam aquela identidade que eles tinham de israelitas, se tornaram os samaritanos. Por isso havia aquela rivalidade entre judeus, que são os de Judá, e samaritanos, que eram os de Israel, que eram mestiços, misturados. Era uma mistura de raça tremenda, entendeu? Casaram com outros povos, entendeu? Por isso que você encontra lá em João 4 o questionamento da mulher samaritana. Por que Jesus, sendo judeu, estava falando com ela? Que tinha essa rivalidade, eles não se davam, a origem é essa. Só para você entender, estou te explicando todo o contexto para você entender o cumprimento daquilo que Deus falou. Para Davi, manteve um descendente já dele no trono, tá? Para você entender por que eu li Judá e li Israel. Era um povo só, mas estava dividido por causa dessas questões aí. Agora vamos voltar à leitura do texto, eu vou te explicar minuciosamente o que Deus quer ministrar aqui acerca desse texto. Então vamos lá. Vamos começar com segundo livro dos Reis, capítulo 12. Vou ler de novo. No 7º ano do reinado de Jeú em Israel, Joás começou a reinar sobre Judá. Reinou em Jerusalém. Jerusalém era a capital de Judá. Samaria era a capital de Israel. Então, reinou, por isso que eles eram chamados samaritanos, tá? Só para você se ligar. Reinou em Jerusalém durante 40 anos. Sua mãe se chamava Ziba. Ela era de Berseba, que era uma cidade dali mesmo, de Judá. Joás fez o que o Senhor aprova, enquanto ele seguia as instruções do sacerdote Joiada. Mesmo assim, não destruiu os altares idólatras que havia nas colinas. O povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso ali. Então você observou que esse rei aqui, o Joás, mesmo ele sendo um rei que tinha a aprovação de Deus, mesmo assim ele cometeu um erro. Ele não destruiu os altares idólatras. Tá? E se você quer saber o que isso tem a ver com os tempos de hoje, tem tudo a ver. Vou te falar agora aqui. Eu sei que tem gente boa pregando na internet, pregando nas igrejas, entendeu? Um avivamento verdadeiro, um avivamento genuíno, querem realmente que a palavra de Deus seja pregada no Brasil, querem verdadeiramente que as pessoas cresçam espiritualmente, mas você vê que essas pessoas, esses líderes aí que podem, eu sei que tem líderes que são bem intencionados, eu sei disso, eu sei. Por mais que a gente tenha escândalos com fartura, eu sei que eles ainda são a minoria. Esses que causam contenda, que causam escândalo, que dão péssimo testemunho, é que eles são barulhentos, porque os casos vêm para a internet. Eles são barulhentos desse péssimo testemunho. Mas existe, graças a Deus, um grupo de pastores, de líderes que são verdadeiramente fiéis a Deus, tementes a Deus, têm procurado fazer aquilo que o Senhor se agrada. Mas, aí tem o mais, não estão tirando de dentro das igrejas os altares idólatras. Como assim? Eles continuam pagando fortunas para colocarem nos seus púlpitos cantores e pregadores
que só estão ali para ganhar dinheiro, não tem nada de Deus. Ah, você está julgando? Não, estou não. Primeiro que a Bíblia diz que pelos frutos vocês conhecerão a árvore. E a Bíblia também diz que nós podemos analisar e julgar segundo a reta justiça. É só você ver o estilo de vida que eles levam. Não pode ser de Deus, algo que vem da parte de Deus, uma pessoa cobrar 5 mil, 10 mil, 3 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil para pregar a palavra de Deus. Não pode ser de Deus essas pessoas arrancarem uma fortuna da igreja para pregar uma horinha que seja, enquanto dentro daquela mesma igreja tem um irmão ali, uma irmã que não tem nem o que comer em casa, não tem um dinheiro para pagar uma luz porque está desempregado, não tem um dinheiro para comprar um gás, às vezes está para ser despejado porque não tem um dinheiro para pagar um aluguel, enquanto essas pessoas estão recebendo uma fortuna para pregar. Então, enquanto isso não for arrancado de dentro da igreja, aplica-se exatamente o que eu acabei de ler aqui, entendeu? Que ainda assim não estão agradando totalmente ao Senhor, não. Ainda tem essa marca negativa, esse erro aqui. Erro grave até, porque os altares idólatras continuavam. E só para você saber, isso só acabou quando o rei Josias assumiu. Eu vou pregar aqui em breve sobre o rei Josias, tá? Quando esse rei assumiu, é que verdadeiramente o povo de Judá, ele assumiu o reino de Judá, Israel já não existia mais, a Assíria já tinha sido tomada. Mas aí já era. Deus já tinha decretado que Judá seria invadida pela Babilônia. Aí não teve jeito. Mas foi só no reinado de Josias que o negócio acabou. Josias mandou matar os prostitutos cultuais. Josias mandou destruir os altares idólatras, os templos que eram dedicados à adoração a outros deuses. Josias passou o carro por cima de tudo mesmo. Promoveu uma grande reforma religiosa em Judá, levou o povo realmente à adoração verdadeira ao Senhor, porque ele não sabia que estava sendo feito errado. Ele descobriu quando ele tinha 16 anos. Ele assumiu o reino aos 8. Mas como obviamente que uma criança não ia reinar, então os tutores dele estavam ali, responsáveis, coisa e tal. Então aos 16, ele arrumando, fazendo uma faxina no palácio, ele achou os escritos lá, ele viu que a adoração estava toda errada. Quer conferir? Lê o segundo livro dos reis, lê o capítulo 22 e o 23. Você vai ler toda a história do rei Josias. E você vai confirmar exatamente o que eu estou falando. Mas voltando aqui para Joás, então Joás cometeu esse erro aí, perfeitamente aplicável ao dia de hoje. Tá? Então eu falei agora, um dos erros que nós estamos cometendo hoje, essa coisa aí, de permitir que cantores e pregadores ganhem fortunas vivendo uma vida totalmente errada diante de Deus. Já é errado arrancar dinheiro do povo, né? Já é errado, totalmente errado. Ostentando os seus relógios de ouro, os seus anéis de ouro, as suas bolsas de grife, as suas roupas de grife, os seus sapatos e ternos de grife, enquanto o povo muitas vezes não tem nem o que comer. Então vamos agora ler o segundo livro dos Reis, capítulo 14, tá? Vamos ler do 1 ao 4. Então vamos lá. No segundo ano do reinado de Jeoás em Israel, Jeoás assumiu o trono sucedendo seu pai Joás. Lembrando que aqui está na linhagem de Davi, tá? Perdão, Jeoás estava em Israel. Amazias foi quem substituiu Joás em Judá. Recapitulando, no segundo ano do reinado de Jeoás em Israel, Amazias começou o seu reinado sobre Judá. Amazias é o sucessor de Joás, o filho de Joás. Nesse tempo, Amazias estava com 25 anos de idade e durante 29 anos reinou em Jerusalém. Lembrando que Jerusalém é a capital de Judá. Sua mãe se chamava Jeoadã, natural de Jerusalém. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor,
embora não fosse como seu antepassado Davi. Lembra que eu falei da promessa que Deus fez a Davi? Aqui, ó, Amazias era da linhagem de Davi, veio ali, tá? Mas seguiu o exemplo do seu pai Joás. Ele não foi que nem Davi, mas ele seguiu o exemplo do pai dele, Joás, que a gente leu que Joás fazia o que o Senhor se agradava. Todavia, Amazias não destruiu os altares nos altos das colinas. Por isso, o povo ainda sacrificava e queimava incenso ali. Então você vê que Amazias, por mais que ele fizesse as coisas de acordo com o que o Senhor aprovava, ele repetiu o mesmo erro do pai dele, do Joás. Mesmo erro. Não destruiu os altares idólatras. E o que isso tem a ver com a igreja de hoje? Tem tudo. Eu falei ainda há pouco sobre os cantores e pregadores itinerantes, coisa e tal, esse absurdo que está aí, tá? E que eu não estou vendo pastores e líderes tirando isso dos altares das igrejas. Por mais bem intencionados que eles sejam, querer pregar a palavra de Deus, eles estão cometendo esse erro grave, esse erro que está corrompendo a vida de muita gente dentro das igrejas. Porque se você tem gente que está oferecendo fogo estranho, fogo profano, fogo não autorizado, Deus não está se agradando, tem algo que está errado. Então nós temos outro problema na igreja evangélica brasileira, a política. Bem, nós somos cidadãos aqui nesse mundo, certo? Como a Bíblia nos diz, enquanto nós estamos aqui, nós temos que cumprir com as nossas obrigações. Ok, no Brasil o voto é obrigatório, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, que lá é facultativo, ou seja, lá se a pessoa não quiser votar, a pessoa nem sai de casa que não acontece nada. A pessoa não vai ser punida, ela não vota e pronto. Nos Estados Unidos e em muitos países da Europa é assim. Aqui no Brasil é obrigatório. Quem não sai de casa para votar é penalizado, paga uma multa. É o meu caso. Eu vou ter que pagar essa multa, já que eu não saí da minha casa para votar em 2024. Não perdi meu tempo para fazer isso. Então, eu admito. Então, eu vou ter que pagar essa multa. Então, aí, esses pastores que introduziram a política dentro da igreja, introduziram esse fanatismo dentro da igreja, eles estão botando políticos para falar nos púlpitos, nos altares onde é para ser pregada a palavra de Deus. Políticos que estão subindo fazendo gestos profanos, como por exemplo a Arminha ou o L. Eu estou fazendo questão de bater nos dois lados, que é para ninguém dizer que eu sou apoiador do Lula ou que eu sou apoiador do Bolsonaro. Eu sou crítico da política, eu sou crítico disso que as igrejas estão fazendo. Então, se você que é pastor, que é líder, coloca na sua igreja um político que faz o gesto da Arminha ou que faz o L, você está errado, porque na tribuna, no altar, no púlpito, é para ser pregada exclusivamente a palavra de Deus. Então esses pastores, eles dizem que são cidadãos, como eu vejo vários deles aí falando, são cidadãos da porta da igreja para fora. Da porta da igreja para fora é o que eu digo e repito. Podem ser cidadãos, devem ser cidadãos, votar, não votar, não estou nem aí. A pessoa vota em quem quiser. O Brasil é uma democracia. Se não quiser votar, não vota. Se quiser ir lá e anular o voto, vai e anule. Se quiser ir lá e votar em branco, vai e vote em branco. Se não quiser ir, não vá. Quem tem mais de 70 anos nem é obrigado a votar. Então, se você que tem mais de 70 anos não quiser votar, você fica em casa, você não vai ser multado, você está no direito, você faz o que você quiser. Se você quiser sair para votar, você vote. Mas a sua coisa de política é da porta da igreja para fora. Da porta da igreja para dentro é para pregar a palavra de Deus. Eu quero que você me desminta se eu estiver errado. Você que dá apoio a esse tipo de coisa, eu quero que você me desminta dentro da Bíblia que eu estou errado. E não me venha citar nem José nem Daniel, porque eles nunca foram políticos. Não me venha citar José nem citar Daniel, que eu te mostro dentro da Bíblia que eles nunca foram políticos.
Eles não se submeteram ao escrutínio da população para serem eleitos. Isso é ser político. Então eles não foram votados pela população. José foi nomeado gestor do Egito pelo faraó. O faraó pegou, nomeou José governador para administrar o estoque, fazer tudo aquilo que a gente sabe que José fez, orientado e inspirado por Deus. Daniel foi nomeado governador da Babilônia, o primeiro-ministro da Babilônia, por Nabucodonosor, para organizar também. Então você vê que lá em Daniel 3, quando os amigos dele foram parar dentro da fornalha, Daniel não foi. Por quê? Porque Daniel estava viajando. Daniel estava ocupado, trabalhando, viajando. Se ele estivesse ali, ele também não ia se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Por isso Daniel não foi parar lá na fornalha. Porque ele estava viajando, ocupado. Então ele não presenciou aquele furdunço ali. Tá? Então Daniel, ele foi nomeado. Tá? Então, é o que eu quero dizer para você aqui. Enquanto a política e os políticos não forem retirados dos púlpitos e das tribunas das igrejas, se aplica exatamente o que eu estou falando aqui. Tá? Exatamente o que eu acabei de falar aqui. Que Amazias repetiu o erro de Joás, seu pai. E não destruiu os altares idólatras. Eles continuaram lá. E só vou te relembrar, a punição que Deus deu a Judá foi justamente por aqui. Continuava a idolatria, continuava o povo ainda a prestar culto a esses outros deuses, sacrificar, queimar incenso e tal. Deus se desagradou e através do profeta Jeremias avisou que Judá seria invadida pela Babilônia. Foi onde eles foram levados cativos e coisa e tal. Foi aqui começou o erro. Aqui a semente maligna que acabou dando naquilo lá. Lembra que eu falei ainda há pouco do rei Josias? Só que já era tarde. E Jeremias, quando profetizou, ele isentou o rei Josias. Ele se referiu ao rei Josias como um rei piedoso. Mas todos os reis que vieram antes e depois de Josias, Jeremias desceu a lenha, desceu a ripa, criticou, condenou. Porque ele foi um profeta que exerceu um ministério muito duro, muito difícil. Entendeu? Vamos continuar a leitura. Segundo livro dos Reis, capítulo 15 agora, do 1 ao 4. Vamos lá. No 27º ano do reinado de Jeroboão II. Esse não é o Jeroboão I, não. Aquele lá já tinha morrido, foi o primeiro. Foi o primeiro rei lá de Israel. Então, esse é o Jeroboão II. Pesquisa aí na sua Bíblia que você vai ver lá. No 27º ano do reinado de Jeroboão II em Israel, Uzias, filho de Amazias, neto de Joás, naturalmente, começou a reinar em Judá. Ele tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era natural de Jerusalém. Uzias foi um bom rei e agradou ao Senhor, assim como seu pai Amazias e o seu avô Joás também. Mas da mesma maneira que os reis anteriores, Amazias e Joás, que foram os que eu li aqui, não destruiu os altares idólatras que havia nas colinas, onde o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso. O que isso tem a ver com os dias de hoje? Tudo. Falei ainda há pouco sobre os pastores e pregadores itinerantes, pastores, cantores, pregadores itinerantes que ganham fortunas arrancando, comendo a gordura dos rebanhos e vivendo uma vida totalmente fora da presença do Senhor, pregando por aí, cantando por aí, contaminando toda a igreja com aquilo que eles pregam que não vem de Deus. Falei ainda há pouco também dos políticos e agora eu vou falar de quê? A outra coisa também que esses pastores e líderes que eu sei que são bem intencionados, têm o coração voltado para fazer a vontade de Deus,
Mas do mesmo jeito que esse rei aqui, o Uzias, e o seu antecessor, Amazias, seu pai, e o Joás, avô de Uzias, da mesma forma que eles lá não fizeram, nem Joás nem Amazias, ele também não fez. Ele não destruiu os altares idólatras. E hoje nós temos outro problema também dentro das igrejas. Qual é o problema? A entrada do mundo dentro da igreja. Bom, eu me converti em 1983, tá? De repente você que está me vendo esse vídeo aí, você é crente há menos tempo do que eu. Há 10 anos, talvez, há 15 anos, há 20 anos, talvez, há 5 anos, não sei. Mas eu me converti em 1983, tem 42 anos. Então eu presenciei muitas mudanças de lá para cá. Houve muitas mudanças de lá para cá, tá? Algumas foram para melhor, outras para pior, tá? Infelizmente a maioria das mudanças foi para pior. Se hoje você vê que muitos ministérios de louvor assumidamente copiam o estilo secular de tocar, de cantar, copiam o que vem lá desse sistema de valores chamado mundo, transformaram ali a tribuna num palco, apagam as luzes, botam jogo de luz e tal, e as roupas são aquelas roupas tipo roupa de roqueiro, roupa de cantor de música secular. Já vi ministério de louvor que os caras estavam usando brinco, alargador, entendeu? Assim, uma coisa assim bem sinistra mesmo, bem sinistra. Você sabe que isso existe em muitas igrejas. Na época lá que eu me converti, também tinha muita gente que fazia igual, pior. Eles pegavam música secular e botavam letra cristã. Já fiz até um vídeo aqui há um tempo atrás falando sobre isso. Então, tipo assim, não é nenhuma novidade. Mas você não vê os pastores arrancando isso dentro das igrejas. E hoje você tem aí, ó, a música secular da Adele, uma cantora britânica. Eles pegaram, botaram botaram a letra gospel. Tem aí. Aqui cantam aí nas igrejas aí, uma música da Adele. Mas um levantamento informal que eu fiz quando eu preguei da outra vez, pegaram várias músicas seculares, pegaram One Moment in Time, da Whitney Houston, botaram uma letra gospel, a Marina de Oliveira até que gravou, pegaram como é que é o nome da música? Do Titanic, agora, My Heart Will Go On, da Celine Dion, é do Titanic. Botaram uma letra gospel, quem canta é a Melissa. A mesma Melissa pegou I Don't Want to Talk About It, do Rod Stewart, botou uma letra gospel. Também um cantor lá da Universal, não lembro agora quem é, pegou Hotel California dos Eagles e gravou, botou lá A Resposta, é o nome da música dele. Pegou a melodia dos Eagles, Hotel California. Também vem de lá do pessoal da Universal. You and I, um dueto do Kenny Rogers com os Bee Gees, botaram uma letra gospel também. Pegaram Against All Odds do Phil Collins, botaram a letra gospel. Eu tô aqui, tô só vindo na minha mente algumas, mas faziam isso com frequência, com fartura. Pegaram, lembrei, Every Breath You Take do The Police, também. Não copiaram certinho não, mas meio que fizeram um plágio ali, tentaram ali adaptar um pouquinho, mas você escuta, você se liga. A introdução que o cara faz na guitarra é a mesma de Every Breath You Take do The Police. Também botaram a letra gospel. Enfim. Aí você tem, dentro das igrejas hoje, esse mundanismo aí. Tem os vídeos aí, os atos falhos que os músicos já cometeram. Tem, já falei em outros vídeos, vou falar de novo aqui. Tem
o irmão do instrumento de sopro lá, não sei que instrumento é aquele, eu não entendo de instrumento de sopro, não sei se é trompete, não sei o que é aquele. Ele começou a tocar um pagode do Raça Negra. Se empolgou, mandou-lhe o Raça Negra ali, pá, no instrumento de sopro. Um outro Ministério Louvor, são vários vídeos aí na internet. O irmão tocando lá a guitarra solo dele, se empolgou, tocou um solo de guitarra do Guns N' Roses. Aí tem outro vídeo, um outro culto, um outro irmão de um outro Ministério Louvor tocou também um outro solo de guitarra do Guns N' Roses também. Também tem aí na internet o irmãozinho de terno, paletó, gravata, com a guitarra na mão, começou a cantar a música do Raul Seixas. Você teve o Kleber Lucas cantando no púlpito também, Epitáfio dos Titãs. Observação, a letra dessa música dos Titãs, Epitáfio, é uma letra muito interessante, tá? Mas eu posso aqui falar sobre a letra, mas cantar fica esquisito. Até porque em provas de concursos que os examinadores das bancas usam muitas vezes música secular para os candidatos interpretarem o texto, não somente interpretar o texto, mas também toda a parte ali da ortografia, da gramática, da análise sintática, da morfologia, etc, etc, etc. Todo o conteúdo programático do concurso, muitas vezes é em cima de uma letra de música. Por exemplo, já fiz concurso que tinha Ideologia, do Cazuza. Eu já fiz concurso que tinha Brasil, do Cazuza também. Eu já fiz o concurso que tinha Pais e Filhos, da Legião Urbana. Então é comum. Eu vi aí há alguns anos atrás na internet, foi divulgado aí, pegaram a música da Valesca Popozuda. Então é comum. Então, só que o Kleber Lucas deu mole de cantar essa música, cantar a música nele. Poderia ter citado a música, que realmente a letra é bem profunda para a gente pensar, refletir sobre a vida. Só tem uma correção ali quando ele fala: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não é o acaso que vai proteger. Essa correção aí dá para fazer. Tá errado. Que não existe acaso para proteger. Quem protege é o Senhor. Se o cara trocar o acaso vai me proteger e cantar o Senhor vai me proteger enquanto eu andar distraído, a música passa por uma música gospel, cara. Algo que a pastora Sara Shiva já falou. Não sobre essa música, mas ela já falou que dá para modificar, que um amigo dela, que é compositor secular, já falou que pode compor música gospel e fazer essas mudancinhas aí. Se você pegar a letra da música Epitáfio dos Titãs e tirar a frase o acaso vai me proteger e substituir por o Senhor vai me proteger, o resto da música, e canta o resto da música, passa por uma música gospel mole, mole, mole. Só para você saber. E a música do Raul Seixas, que o irmãozinho da guitarra cantou, Tente Outra Vez, ela também tem uma mensagem interessante, mas só que o irmão deu mole de cantar a música. E, pô, a música foi gravada para ser secular, que seja secular, cada um no seu quadrado. Dentro da igreja a gente canta louvores ao Senhor. A gente não canta música secular, não tem lógica aqui. Você cantar música secular na igreja, não tem lógica. Só que essas coisas estão acontecendo, entendeu? Os irmãos e as irmãs estão usando as roupas cada vez mais sensualizando dentro das igrejas. Na igreja que eu congrego, graças a Deus, não tem isso não. Por isso até que eu estou lá ainda. Na igreja que eu congrego, não, mas Deus já me permitiu sair para pregar em várias igrejas, já cheguei em igreja que misericórdia, tá? Já cheguei em igreja que tem uns irmãos, tem umas irmãs que são totalmente sem noção no que diz respeito à vestimenta. Precisam realmente passar por uma avaliação espiritual para ver o que eles estão fazendo nas próprias vidas, tá? Aí para esses irmãos eu recomendo a leitura desse livro aqui, ó, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Uma pessoa que verdadeiramente alcançou esse avivamento espiritual, ela vai olhar o guarda-roupa, ela vai pensar 1000 vezes antes de colocar uma roupa que vai sensualizar. Quando eu falo ela, é a pessoa, tanto mulher quanto homem, que eu vejo só os machistas dar pancada nas mulheres. Mas tem homem também que abusa, tá?
Tem homem, parece que ele tem a síndrome de Moisés. Bota aquela calça apertada, aí divide no meio, o ovo esquerdo para um lado, o ovo direito para o outro. Moisés abriu o mar para os lados, o cara bota a calça apertada e divide os ovos por lado, o ovo esquerdo para um lado, o ovo direito para o outro. Desculpa falar desse jeito, mas é só para você se ligar no que eu estou falando. É um absurdo. É porque eu só vejo as pessoas dar pancada nas mulheres. Tem mulher que é sem noção na igreja, realmente tem. Tem. Como eu disse, na igreja que eu congrego eu nunca vi. Mas eu já fui pregar em algumas igrejas que só Jesus na causa. Mas tem homem também que é sem noção. Como eu acabei de dar exemplo aí. Tá? Então, enquanto esses pastores, esses líderes que eu sei que são bem intencionados, que querem verdadeiramente fazer a obra de Deus, enquanto eles verdadeiramente não se posicionarem no que diz respeito a fazer com que verdadeiramente sejam arrancados os altares idólatras de dentro da igreja, nós corremos um risco sério. Do mesmo jeito que Judá foi invadido por Babilônia, nós corremos um sério risco. Eu não estou dizendo que Deus vai levantar algum exército inimigo para invadir o Brasil, para destruir o Brasil, não. Não estou dizendo isso não. Antes que alguém venha querer interpretar algo que nem Deus falou isso comigo, então eu nem falaria uma barbaridade dessas. Mas eu me refiro à destruição que muitas vezes é uma destruição espiritual. Sim. Porque assim os crentes vão se destruindo espiritualmente. O mundanismo vai entrando, os crentes vão crescendo, a igreja vai crescendo, mas sem qualidade espiritual. Aí você vê uns crentes anêmicos espiritualmente que vivem de emocionalismo, como a gente vê hoje aí. Choram no culto quando tem um ministério louvor cantando com as luzes apagadas, choram. Os louvores são melancólicos, são tocados em notas menores. Quem é músico sabe do que eu estou falando, porque eu toquei muito em igreja, então qualquer músico sabe que quando você toca uma melodia em tonalidades menores, tipo Mi menor, Ré menor, tal, Lá menor, são melodias melancólicas, as pessoas são levadas a ficar tristes, a chorar, coisa e tal. Então muitos desses louvores têm essa pegada aí melancólica. Então a pessoa chora, as letras são repetitivas, é a mesma frase várias vezes. É um mantra, é como se fosse um mantra sendo repetido na cabeça das pessoas. Então as pessoas choram, se emocionam, mas não tem firmeza espiritual nenhuma. É como diz aquela parábola que eu já até preguei sobre ela há um tempo atrás, a semente que cai que não cai naquele terreno fértil, sabe? Cai entre as pedras, cai, entendeu? Fica ali, cai no meio das árvores, mas não cresce, entendeu? Cai no lugar que o inimigo vem, pega aquela semente e carrega. Então, são pessoas assim, que não tem aquela vida espiritual firme, alicerçada no Senhor. Por quê? Por causa dessa coisa. O mundanismo faz isso. Juntamente com a política, que também faz isso, juntamente com os pastores, cantores e pregadores itinerantes que recebem fortunas para pregar e não tem conteúdo espiritual nenhum, não tem vida com Deus. Como eu disse, não tem vida com Deus a partir do momento que já aceitam grana para pregar. Já mostra quem são. Uma coisa é uma pessoa que leva algo para vender depois do culto, tá? Tem pregador que leva trufa, leva apostila, leva livro. Antigamente o cantor levava CD, levava disco. Isso é uma coisa. Depois do culto, vai lá, tal. Quem quiser comprar, compra, abençoa, tal. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. A pessoa não está cobrando para pregar. Não está comercializando o evangelho. Vamos também abrir um pouco a mente, tá? Porque quando você vai na loja e compra, antigamente você ia na loja e comprava um disco cristão, você não levava o disco de graça quando você chegava lá na livraria. Naquela época você comprava muito disco cristão em livraria evangélica. Depois do disco virou CD. Hoje ninguém mais grava CD, coisa e tal. Tá tudo aí no MP3, nas plataformas de áudio, enfim. Mas eu estou falando disso aí, então, ok. É a mesma coisa. A pessoa quando compra livro vai na livraria. Ou se quiser comprar meu livro, comprar comigo, não tem nenhum problema, não tem nenhum pecado nisso. O que eu não posso é
obrigar a igreja a comprar a quantidade de livro meu para poder ir lá pregar. Isso está errado. O que não pode é o cantor querer empurrar um montão de CD pelo meio da igreja, obrigando a igreja a comprar. Isso aí já é algo já é algo meio esquisito. E hoje os caras não estão oferecendo nada, só estão mesmo cobrando. Então é esse tipo de coisa que eu falo, tá errado. E você aplica esse ensino aqui da palavra de Deus que eu acabei de pregar para vocês para a atualidade. E ainda há pouco eu li aqui sobre o rei Uzias. Você lembra do rei Uzias? É aquele mesmo que teve lepra no final. Por que teve lepra? Porque ficou arrogante. Porque no reinado de Uzias, Judá era uma potência militar, uma potência, era próspera, coisa e tal. Aí você lembra que Uzias ficou cheio de si e resolveu oferecer sacrifício ou algo que era só para o sumo sacerdote fazer? E ele acabou sendo contaminado pela lepra, morreu leproso. É esse Uzias aqui. Só para você se ligar. É o mesmo, tá? É o mesmo. Meus irmãos, vocês que estão aí agora vendo essa mensagem, eu quero agradecer a atenção de vocês. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou meu coração. Eu desejo sinceramente que ele continue a falar ao coração de cada um de vocês. O tema da mensagem de hoje foi: não repita os erros de seus antepassados. Baseado no segundo livro dos Reis, capítulo 12, do 1 ao 3, capítulo 14, do 1 ao 4, do capítulo 15, do 1 ao 4. Mas antes de eu fazer realmente esse encerramento, Deus está ministrando no meu coração agora aqui. Vocês veem que eu não costumo fazer isso. Quando eu entro para encerrar, realmente eu encerro. Mas Deus está ministrando no meu coração agora aqui algo para falar para você. Tudo isso aqui que eu li para vocês foi escolha. É porque existe dentro das igrejas um ensinamento muito errado chamado de maldição hereditária, a qual não tem amparo bíblico. Não. Isso é escolha. Por que eu digo que não tem amparo bíblico? Porque Josias é descendente desse povo aqui e cortou isso tudo. E acabou com isso. Destruiu os altares idólatras, então não tinha maldição hereditária. E a própria Bíblia também nos diz que maldição sem causa não se cumpre. E a própria Bíblia nos diz também que Jesus já levou sobre si nossas iniquidades, nossas transgressões, etc, etc, etc. Então não existe maldição hereditária. Existe escolha. Tá? Ah, mas na minha família meu pai se divorciou, meu avô se divorciou. Tá, se você se divorciar, é uma questão de escolha. Não tem nada a ver com maldição hereditária do seu pai nem do seu avô. Uma decisão sua de divorciar ou tentar salvar seu casamento. Ah, porque minha mãe casou grávida, minha avó casou grávida, minha bisavó casou grávida. Se você casar grávida, a decisão é sua, porque você pode escolher se manter em santidade não casar grávida e nem ter relação sexual antes do casamento. É escolha, é decisão. É escolha, é decisão. É responsabilidade individual com a sua própria vida. Romanos 14, 12 diz que cada um dará conta de si a Deus. Tá? Só isso que eu queria fazer a observação. Agora eu entrego sim. Agora eu entrego aqui. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou meu coração. Não repita os erros de seus antepassados. Esse foi o título da mensagem. Segundo livro dos Reis, capítulo 12, do 1 ao 3. Capítulo 14, do 1 ao 4. Capítulo 15, do 1 ao 4. Em cima desses textos foi o conteúdo dessa mensagem. Desejo que Deus continue abençoando sua vida, falando poderosamente ao seu coração. E eu quero agradecer a você porque ficou até aqui para receber aquilo que Deus tem a ministrar na sua vida, no seu coração. Vamos lá. Para você que viu esse vídeo no YouTube, eu digo a você que toda sexta-feira eu coloco um vídeo novo aqui. Tá? É só você ficar atento. Aí eu preciso que você se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Como eu falei, se inscreveu no canal, clicou no sininho para receber as notificações, você vai ser avisado toda sexta-feira quando eu postar um vídeo novo aqui. Se você está inscrito e não está recebendo as notificações, verifica aí no seu YouTube, tá?
E deixa o seu like aí no vídeo, tá? Deixa o seu comentário e faz o seu compartilhamento para que esse vídeo tenha um engajamento maior, tenha um alcance maior. Para você que está vendo nas plataformas de vídeo curtos, Quai, TikTok ou Instagram, são as 3 plataformas nas quais eu coloco, lembre que os vídeos eles estão em sequência, parte 1, parte 2, parte 3. Esse númerozinho que está do lado do título do vídeo significa que o número 1 é a parte 1, número 2 é a parte 2 e por aí vai. E observa a hashtag que lá eu estou colocando, parte 1, parte 2, parte 3. Eu estou fazendo bem didático, bem explicado, que eu quero que você entenda todo o conteúdo da mensagem, independentemente da plataforma na qual você esteja vendo o vídeo. Eu não sou combatente de plataforma de vídeo curto. O que eu ensino a você é usar a plataforma de vídeo curto da forma correta, como eu faço. Quando eu acompanho, tem vídeo que eu acompanho, eu vejo lá. Tem lá a playlist, eu vou lá no perfil da pessoa. A pessoa apareceu para mim lá a parte 3 do vídeo. Pô, parte 3? Eu vou lá no perfil da pessoa, procuro, vejo a parte 1, vejo a parte 2, vejo se tem a parte 4, e por aí vai, para eu poder entender o que a pessoa está querendo dizer. É simples assim, basta você fazer isso, para que você entenda o conteúdo da mensagem como um todo, para que você não seja levado por vento de doutrina, para que você não seja levado por palavras incompletas, por palavras que de repente soam erradas ou incoerentes, tá? Você precisa entender. A palavra de Deus ela é feita para você entender, não é para você achar, eu acho que ele quis dizer. Você não tem que achar o que eu quis dizer. Você tem que entender, não, realmente o Márcio disse isso. É isso que eu quero que você entenda, o que eu disse, não o que de repente você achou que eu poderia querer dizer, interpretar, viajar, fazer elucubrações. Não, é só você, não, o Márcio disse isso aqui. Esse foi o raciocínio dele. Tem que ser claro como a luz do sol. Ficou claro? Então vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado que você ficou até aqui. Desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida. Desejo que Deus continue ministrando seu coração quando você terminar de assistir esse vídeo. E eu espero você aqui na próxima semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.